calcular a derivada, e aqui a gente não vai isolar o y como função do x. Quando a gente tem o y como função do x, por exemplo, o y é igual a x ao quadrado mais 4x dividido por não sei quanto, ou x elevado a 20. Se a gente tem isso aqui, a gente tem y como função de x. Então, quando a gente tem y como função de x, a gente tem duas opções. Ou a gente escreve o y como função de x, assim, e usa f', quando eu uso essa notação aqui, é porque eu estou dizendo que o x é variável independente, ou uso, vou derivar y em relação a x e calculo a derivada. Ah, isso aqui é uma soma, então basta derivar cada um deles. Derivada de x elevado a 20 é 20x elevado a 19. A derivada de 4 vezes x, o 4 constante, repete, a derivada do x dá 1. Beleza, então fica 4. 4 vezes 1, 4. Beleza, acabou o exercício. Isso é uma derivada que a gente chama de a função é dada explicitamente como função de x, ou o y é dado como função de x. Num exercício igual a esse, eu não consigo isolar o y facilmente como função de x. Ó, tem y ao cubo e tem y. Se eu só coloco em evidência, fica y ao quadrado misturado, a gente não consegue isolar. Então, o que é para a gente fazer? É para a gente derivar esse y em relação a x, onde ele é dado escondido na equação. Eu sei que ele vai depender do x, mas eu não tenho uma fórmula para ele. Então, a chave de um exercício igual a esse é lembrar disso aqui, ó. Isso aqui é primordial. E aonde que eu tiro essa informação? No enunciado que é pedido para calcular a derivada de y em relação a x. Então, está sendo dado que o y varia com x por essa equação. Essa equação relaciona y com x. Por exemplo, se nós falarmos assim, olha, quando x é igual a zero, substitua x igual a zero nessa equação. Vai ficar assim, y ao cubo mais 0y mais 0 é igual a 1. Então, se o x é igual a zero, o y vale 1. Porque o y ao cubo vale 1, então o y vale 1. Então, olha só, o 0 é elevado no 1. Então, à medida que eu escolho um valor para x, eu descubro um valor para y. Agora, faça x igual a menos 7. Aí você vai achar algum valor. Então, o y está relacionado com x. O y é uma função de x pela equação, implícita. A gente não sabe qual a fórmula para derivar. Então, a gente vai derivar implicitamente. Então, algumas pessoas preferem, nesse primeiro momento, vir aqui e substituir mesmo assim, ó, f de x ao cubo mais f de x vezes x, né? X vezes f de x, mais x à oitava igual a 1. Então, troca o y por f de x e usa o linha, porque agora fala assim, eu já sei que o x, que é a variável, eu estou usando linha, porque eu estou derivando em relação a x. E aí, como é que é a derivada de f de x ao cubo? Então, tem um cubo do lado de fora, tem uma função dentro, então vai ter que usar a regra da cadeia. Tem um produto, vai ter que usar a regra do produto, porque é x vezes f de x. Quem preferir fazer isso, pode fazer, mas o objetivo é que a gente treine usar isso aqui, derivar implicitamente, escrevendo dy dx. Eu vou derivar y em relação a x e olhar para esse y e enxergar a função de x. Olha, quando eu for derivar o y ao cubo, eu vou ter que derivar o cubo, repetir o y e derivar o y, que é justamente o que eu estou procurando, a derivada do y em relação a x. Então, esse é o objetivo, fazer sem precisar substituir por f de x primeiro. Até porque, no futuro próximo, uma das coisas que a gente faz é, dada uma equação igual a essa, derivar em relação ao tempo. Sabe-se que a derivada de y em relação a tempo é tal valor. Encontre a derivada do x em relação ao tempo. Então, vai estar tanto x quanto y variando com o tempo. Isso é um problema que a gente chama de taxa relacionada. Então, derivada implícita aparece não só com y em relação a x, mas pode ser em relação a uma terceira variável, por exemplo, o tempo, como eu citei agora. Então, é muito importante a gente treinar o olhar de olhar a equação e ver que esse y varia com x, porque isso é dado aqui, ó, y varia com x, dy dx está sendo pedido. Então, vamos fazer esse cálculo de derivar isso aqui em relação a com esse olhar de que a gente tem que calcular dy dx, logo a gente sabe que o y é uma função implícita de x. Isso aqui é o que está no nosso horizonte, ó, isso aqui que a gente não pode esquecer. Então,
a gente vai vir e vai derivar os dois lados dessa equação. Derive em relação a x dos dois lados. Então, duas coisas são iguais, então se eu derivo em relação a x, elas continuam iguais. Então, é como se a gente falasse, não vou usar a linha, por que eu não vou usar a linha? Porque tem duas variáveis, eu estou dizendo em relação a quem que eu estou derivando. Eu poderia se derivar em relação a y, estou derivando em relação a x. O linha fica pobre nessa nomenclatura. Então, a gente vai ter que usar as regras agora, olha. É uma soma, então a gente vai derivar cada uma das funções. Então, essa derivada aqui vai ficar derive y ao cubo em relação a x. A gente está derivando, por enquanto, só a soma. Ó. Derive y ao cubo em relação a x mais derive xy em relação a x. É como se a gente estivesse colocando um linha em cada um deles. Mais derive o x à oitava em relação a x. Dessas aqui, a única que é direta, que eu já poderia ter até escrito o resultado aqui, é essa aqui, ó. Derivada de x à oitava em relação a x é que a gente está acostumado a fazer, 8x à sétima. Toma e subtrai 1 do expoente. Outra que é direta também é a derivada da constante, em relação a qualquer variável aqui, vai dar zero. Então, esse 1 virar zero aqui é a derivada da constante. Esse aqui eu poderia ter escrito 8x à sétima direto. Agora, essas aqui tem dois cuidados que a gente tem que ter, né? Quando eu for derivar y ao cubo, eu tenho que lembrar que o y é uma função de x, então tem uma função composta. A gente vai derivar o cubo. Como é que deriva o cubo? Regra do tombo. Derivando o cubo, 3 ao quadrado. O que eu faço com o y? Ah, o y é como se fosse uma f de x, então eu tenho que derivar o y em relação a x. Por que eu não posso esquecer do y em relação a x? Porque é justamente o que eu estou procurando. Esse é o enunciado do exercício. Calcule dy dx. É isso que é pedido. Mais, o mais estava ali, continua. Agora a gente tem que derivar xy aqui, ó. Xy é um produto. Se é produto, tem uma função x e tem uma y que é uma função de x, tem que usar a regra do produto. Então, como é que a gente vai fazer? Usando a regra do produto aqui, ó. Então, isso aqui é um produto. Não precisa escrever, tá, gente? Tô escrevendo para poder alertar. Se é um produto, tem que usar a regra do produto. Vou até colocar um parênteses aqui para a gente ver que vai ficar, ó. Derivada do x em relação a x. É 1, já posso escrever isso, sim, direto. Repete o y, porque ele é constante. Ó, porque ele é constante. Porque ele é a segunda função, regra do produto. Deriva a primeira, vezes, repete a segunda, mais agora repete o x, vezes, derive o y. Derive o y é ache dy dx, que é justamente quem a gente está procurando, inclusive. Mas a gente sabia derivar o x à oitava em relação a x, que é 8x à sétima, igual a zero. Então, a gente já derivou aqui, ó. Aqui acabou a conta de derivação. Aqui não tem mais nenhuma regra para usar. O que eu tenho que fazer? Voltar no enunciado e prestar atenção no que foi pedido. Calcule dy dx. A gente não achou dy dx ainda. A gente sabe que ele está nesse pedaço e nesse. O que a gente vai fazer? Isolar o dy dx para a gente encontrar dy dx. Então, agora vem a parte do reescreva para a gente descobrir dy dx é igual a tanto. Então, o trabalho agora é, eu vou colocar tanto esse termo quanto esse no segundo membro, porque esses dois termos não têm dy dx. E no primeiro membro eu vou deixar o que tem dy dx, que é esse que eu coloquei em vermelho aqui, ó, esse e esse. Então, a gente vai colocar esse dy dx aqui, ó, em evidência. Então, dy dx vai ficar multiplicando na primeira parcela, ó, 3y ao quadrado. 3y ao quadrado vezes dy dx. Mais, aqui tinha x vezes isso, então vai ficar x vezes dy dx. Então, a gente já escreveu a primeira parcela aqui e essa terceira. O que não tem dy dx, a gente vai colocar no segundo membro. Então, vai ficar menos 8x à sétima. Esse y aqui sozinho vai vir menos y para cá. Então, qual é o valor de dy dx que está sendo procurado nesse exercício? Isso vale. Quem quiser colocar o menos em evidência, pode, porque vai ficar aqui, ó, menos 8x à sétima mais y, dividido, então isso que está multiplicando. Se eu dividir, eu tenho que ter o cuidado de observar que essa conta só pode ser feita quando isso aqui não é zero. Então, passei alguma coisa para o denominador, tenho que colocar essa condição. O denominador não pode ser zero. Então, a gente vai ter encontrado o que foi pedido, que era encontre dy dx. Esse é o valor de dy dx e acabou o exercício.
y dx é igual a esse valor, é tal, tal, tal. Então, observe que a divisão aqui, ó, tá aqui. Esse menos eu poderia colocar só no numerador ou colocar aqui na frente como de todo mundo, porque esse menos fica na equação, né? Fica no segundo membro todo. Acabou o exercício mesmo.